Esse texto de Efésios, ele fala que ele faz um paralelo. Ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e a malícia. E ele diz: antes vocês eram assim. Agora, antes, sejam como? Uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, antes vocês gritavam, iravam, se xingavam, se agrediam-se. Agora é época de vocês se perdoarem, vocês se relacionarem. E a escolha de hoje, da série, é a escolha do relacionamento, perdoando e pedindo perdão. Eu acho muito pertinente essa série, falar de escolhas, de decisões. Eu e a Paula, nós lideramos o Celebrando a Recuperação, que é toda terça, vai começar dia 12. Mas eu também dou aula na EBD, classe 301. Quem participa da escola bíblica dominical, da escola de formação? Muita gente, mas tem muita gente que não participa, né? E é uma bênção. Então, todos vocês que não participam, não vêm aqui ao templo às 9 da manhã no domingo, vocês estão perdendo muita coisa. Todos estão convidados. E na EBD, na escola de formação, nós temos as classes de entrada, que é a 101, que é membresia e tal. Membresia, maturidade, ministério, missões e adoração. E todas essas classes, elas falam sobre, primeiro, compromisso com membresia, compromisso com maturidade, compromisso com o ministério ou serviço, compromisso com missões e compromisso com adoração. Porque tudo que você não se compromete, você faz quando der, se der. E o que eu queria dizer que hoje, eu estava falando sobre isso na minha classe, que hoje tem muita coisa que concorre na nossa vida, no dia a dia, concorre ao nosso coração, nossa mente, é trabalho, família, filhos, marido, esposa, né? Estudo, faculdade, escola, hobbies, Facebook, internet, Netflix, tudo isso está concorrendo assim. E são coisas agradáveis, né? Senão não iam tentar. Então, se você não fizer um compromisso, como diz, uma escolha do relacionamento, uma escolha da membresia, né? De fazer parte da família de Deus, uma escolha de maturidade, de crescer em maturidade, né? Ler a Bíblia, orar, escolha do serviço, que é o ministério, estou falando das classes da IBD, escolha de pregar a palavra, missões, escolha de adorar a Deus, que é o estilo de vida, você vai fazer quando der. E talvez as coisas vão concorrer demais, você fala: eu não tenho tempo. Então eu acho muito pertinente, porque nós temos que fazer escolhas. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Tem gente que fala: poxa, eu queria que meu dia tivesse 30 horas. Não tem 24. E a Bíblia diz que o dia, o presente, né, hoje é o dia que se chama hoje. É o dia de fazer as coisas. É o dia de fazer as coisas. Então nós temos que priorizar a nossa vida. Pode passar lá. Então é uma série. E hoje é a 6ª mensagem. A primeira diz a escolha da realidade. Vamos ler esse texto que está em vermelho? Reconheço que não sou Deus e não posso controlar a minha vida. Está baseado em Mateus 5,3. Vamos ler também? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente fortes. Então, para você ser feliz, e as bem-aventuranças falam isso. Felizes, né? Felizes, bem-aventurados, felizes. É outra perspectiva de felicidade. As pessoas que sabem que são espiritualmente fortes, essas são felizes. Ela diz o que? Eu reconheço que eu não sou Deus e não posso controlar a minha vida. As pessoas que não tentam ser o dono da sua vida, o seu próprio Deus, elas são felizes.
na perspectiva de Deus. Elas são felizes. Eu acho interessante essa questão de feliz, né? Porque as bem-aventuranças falam, felizes que são espiritualmente pobres. Como assim? Eu estou dizendo que eu sou espiritualmente pobre, não tenho capacidade de mim mesmo para fazer as coisas da minha vida, para tomar conta da minha vida, e eu sou feliz? Na visão de um judeu não seria. Na visão de um judeu, de um brasileiro, feliz é o que é rico, espiritualmente, financeiramente. Esse é feliz. A Bíblia diz não. Feliz é o que sabe que é espiritualmente pobre, porque ninguém é rico espiritualmente, só Deus, e Ele nos enriquece. E eu acho interessante isso na minha vida. Eu conheci a Cristo, eu tinha 23 anos, por aí. E eu antes, a minha mãe entregava para mim, né, falava, ela conheceu Jesus primeiro, ela falava de Jesus para mim, e eu falava, tentava questionar aquela coisa, mas Deus já estava tocando, e eu falava, não, quando eu tiver assim uns 40, 50 anos, que eu não servi mais para nada, que eu já tiver feito tudo, aí eu vou começar a servir a Deus. Na minha ignorância, eu pensava assim. Então o que eu pensava, por que eu falava isso? Porque para mim, felicidade era fazer as coisas que o mundo oferecia. Então, a vida com Deus era chata, não era feliz, não era recompensadora. Eu vou só servir a Deus, é um negócio meio chato, então, só quando eu tiver já bem vivido. Só que Deus tinha outros planos para mim. E eu conheci Jesus mais cedo. E eu fui descobrir que a verdadeira felicidade é do lado do Senhor. Que eu vivi uma mentira muito grande, uma escravidão, uma mentira, sabe aquele negócio? Que você está pensando ali, está mexendo com o lixo, pensando que está muito bom, pinto no lixo, e descobre que tem um monte de coisas fantásticas, e só quem conhece a Deus pode entender e pode viver. Então, essa palavra diz isso, felizes, pobres, mas olha, a gente tem que entender o que é felicidade. Então, você tem que tomar uma decisão. Primeira escolha é essa. Reconheça que você não pode andar a sua vida sozinho. Você vê que o símbolozinho é esse cara aqui. Escolhe ele os caminhos. Deus tem um caminho para mim e para você. Ele diz, eu sei o que eu tenho, eu sei o caminho, eu sei os planos que tenho a respeito de vós. Eu sei, Deus diz. Mas lá no Éden, Deus diz, olha, você pode viver comigo a eternidade, mas você pode escolher a árvore do fruto do bem e do mal e seguir sua vida. Conhece o bem e o mal por ti mesmo. E o homem escolheu, e desde esse tempo o homem anda por outro caminho, o caminho dele, o caminho de ser o próprio Deus dele, e fazer as coisas do jeito dele. É isso que é o pecado, né? A essência. O pecado é esse, você dizer o que você faz na sua vida. Eu escolho isso, escolho aquilo, a minha vida é minha. Mas Deus fez a minha, você, para mim, nós andarmos com Ele, nós não temos competência para escolher o que é melhor para nós. Por isso que Deus, olha, não precisa comer da árvore, mas se você quiser, você é moralmente, você escolhe. Então, o homem vive longe desses caminhos, que não é o de Deus. E qual é o plano de Deus? Desde aquele dia que o homem decidiu se desviar, resgatar esse homem de volta para ele e para esse caminho. Então, essas escolhas que transformam a vida são essas escolhas de você voltar ao caminho. Voltar a esse caminho. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de ser o Deus da sua vida, tomar suas próprias decisões do seu próprio jeito, pensando que é o Deus da sua vida. Você não pode controlar a sua vida. E você tem que reconhecer, tomar uma escolha, uma decisão. Eu reconheço isso, eu preciso de Deus. E aí a segunda mensagem da série diz: a escolha da esperança. Deus existe e Ele se importa comigo. Vamos ler o texto de Mateus de novo? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Como assim uma pessoa feliz que chora? Chora porque sabe que é incapaz. Chora porque sabe que ela não tem poder, ela não é o Deus.
mas existe um Deus e ela tem esperança. A ideia é essa. Eu não sou Deus, não posso cuidar da minha vida, mas eu acredito que Deus existe e que Ele se importa comigo. Então a segunda escolha é de você acreditar. Eu acredito que Deus existe, que Ele se importa comigo. Isso gera esperança. Eu não sou meu próprio Deus, eu não posso mudar a minha história sozinho. Mas há esperança, existe um Deus que pode e que quer. E por incrível que pareça, as pessoas que convivem em igreja, que muitas vezes aceitam Jesus, não colocam esse passo não colocam esse passo em todas as coisas da sua vida. Porque esse passo aqui, essa escolha, ela se dá em todas as coisas da nossa vida. Às vezes você tem um mal, por exemplo, a ira. Lá no Celebrando a gente trabalha especificamente áreas para a gente fazer essa caminhada de entrar nos caminhos de Deus e abandonar aquelas velhas práticas, como diz lá em Efésios. Na minha visão, a ira era algo que era da minha natureza, da minha essência, da minha personalidade. Então eu achava que Deus não podia fazer nada acerca disso. E Deus falou comigo: falou, não, meu filho, isso não é personalidade, não, é pecado mesmo. E você tem que abandonar isso. Então eu não acreditava que Deus, eu não tinha esperança. Eu não tinha esperança. Porque eu tinha uma mentira que dizia para mim que fazia parte da minha personalidade, que eu nunca ia me lembrar daquilo, que as pessoas tinham que se acostumar ao meu redor. E Deus disse para mim: não, meu filho, isso aí é pecado, você tem que abandonar, e eu posso te ajudar. A esperança, Ele me trouxe sanidade. Então a segunda escolha que você tem que fazer é: decida acreditar que Deus existe, que Ele pode te ajudar nessas pequenas coisas e nas grandes. Decida, não deixe para lá não esconda debaixo do tapete. E a série continua na terceira escolha, a escolha do compromisso. Escolho me entregar a Deus. Vamos ler o Mateus, vamos lá. Feliz das pessoas humildes, que sabem que precisam de Deus, que sabem que eles não conseguem viver essa vida sozinhos. Então, o princípio 1 diz que eu não sou Deus, que eu sou carente, necessitado, eu não posso controlar a minha vida e nem resolver meus problemas. E no princípio 2 diz, na escolha 2, diz que Deus existe e Ele quer que eu me ajudar. Então, era para ser lógico, não, e existe, eu sou o cara necessitado, existe um Deus que quer me ajudar, então vai dar certo, vamos nos encontrar. Não é, se fosse assim todo o tempo, ia ser muito bom. Mas uma analogia bem simples, tem muita gente que tem doenças, problema do coração, problema do joelho, sei lá, e nunca vai ao médico, né? Principalmente os homens. Não vão ao médico. Tem um médico lá que trata o que ele tem de mal. E ele é o doente, mas não vai no médico. No encontro, não há encontro. Então tem muita gente que sabe que precisa de Deus, né? Você conhece pessoas que precisam de Deus e sabe que precisa, porque você já falou de Deus para ela, e ela diz que sabe, mas ela não vai lá, não vai, não encontra, não se entrega. Então essa escolha, esse compromisso da entrega é muito sério. O que temos que fazer é uma decisão. Então, se você quer ser feliz, se você quer transformar a sua vida, você tem que escolher fazer um compromisso com Jesus Cristo, com Deus, por meio de Cristo. E entregar a sua vida para Ele. Entregar tudo, como cantamos agora há pouco. E eu entrego tudo a Ti. Será que entrega mesmo? Tem que entregar tudo. Tudo. Na quarta a gente escolha da limpeza, vivendo limpo, né? Que fala sobre inventário moral. Vamos lá ler Mateus 5:8. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Felizes são essas que têm o coração puro e limpas. Então a escolha da limpeza, do inventário moral, é uma análise de si mesmo, é uma autoanálise,
É você olhar para dentro, você fazer um inventário, você escrever sobre a sua vida. Está lá na sua memória. Mas quando você bota no papel, Deus fala com você. Sabe por quê? Você entregou, lembra? Você estava andando no caminho, ouviu a palavra de Deus e entendeu, eu não sou Deus. Esse caminho que eu estou andando é o meu e não é o de Deus, e não vai bem. E aí você decide mudar de caminho, reconhece que existe um Deus que pode te ajudar, entrega a sua vida para Ele. E agora, o que Ele vai fazer com a nossa vida? Ele dá uma limpeza, fazer uma limpeza. E vai fazer você, com a ajuda dele. E aí você vai analisar seu coração. E o inventário moral fala sobre isso. Então agora você vai olhar o seu coração, botar a escrever, e Deus vai falar com você. Só quem fez um inventário honesto de si mesmo, sabe o que eu estou falando. É fantástico. E a quinta escolha diz que é a escolha da submissão, fazendo mudanças. Quais são as mudanças que você entende serem urgentes em sua vida? Né? Foi a última mensagem. Então você fez o inventário moral, olhou para si mesmo, viu algumas coisas, né, ou muitas, que precisam ser mudadas. E agora? O que você vai mudar? Não adianta só ver lá. Poxa, lembrei disso aqui, ó, tem esses problemas. E agora? Escolha, decisão, compromisso. Vamos ler Mateus 5,6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça, a gente pensa em justiça lá no Congresso, no governo, enfim. E a justiça sua? E a justiça que você quer quando pede? E a sua? É isso que ele está falando. Não só você é feliz com a justiça de Deus, sede e fome da justiça de Deus no mundo, nas coisas erradas, fome e sede de justiça em você primeiro. Isso aqui sair da minha vida, essa injustiça na minha vida sair. Eu tenho fome e sede de fazer a vontade de Deus, da justiça de Deus, começando pela minha vida. Então é uma escolha da submissão. Eu me submeto a Deus e às mudanças que Ele quer fazer na minha vida. Essa que é a escolha. E hoje nós vamos falar sobre a escolha de relacionamento. Então você está num caminho, né? Um caminho da mudança, da transformação, um caminho de transformar a sua vida. E os relacionamentos, eles são algo importantíssimo. Então você entregou, reconheceu que você não é Deus, reconheceu que Deus existe, que Ele pode te ajudar, entregou sua vida a Ele, está caminhando, fez uma autoavaliação da sua própria vida. O que precisa ser mudado? Agora, a Bíblia diz o seguinte: aquele que diz que me ama e não ama o próximo é mentiroso. Então Deus dá muito valor aos relacionamentos. Então você está nesse processo, agora você tem que começar a fazer reparo, restaurando relacionamentos. Vamos ler aqui? Então, essa escolha é um princípio. Então, são duas escolhas. Primeiro, oferecer perdão àqueles que me machucaram. Vamos ler aí, Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, que perdoam. Isso é um sentimento de Deus, é uma característica de Deus. E a segunda decisão é procurar consertar e reparar danos causados em outro, de modo a receber perdão e trazer paz e conserto aos relacionamentos. Vamos ler Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, não é só perdoar quem me ofendeu. E as pessoas que eu ofendi? Tem que reparar. Mudança, transformação. Chega nos relacionamentos. Você primeiro começa o processo em você. Depois vai começar a fazer esse processo ao seu derredor, à sua família, depois dos seus amigos. Enfim, é a mudança, é a escolha do relacionamento que você tem que reparar. Então, o texto que nós lemos, vamos ler de novo, todo mundo junto.
Livrem-se de toda amargura e indignação. Gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Assim como Deus perdoou vocês, perdoem os outros. Efésios 4, 31 e 32. Então, primeira decisão, primeira coisa que você tem que fazer, falando primeiro da primeira área, né, que é perdoar. Perdoar aqueles que me feriram. Podemos listar 3 razões básicas por que devemos perdoar. Por que eu devo perdoar? Tudo bem, Renato, eu entendi. Mas não dá só para falar com Deus aí, perdoou, já tudo. Não, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Tem gente que diz o seguinte: rapaz, só Deus perdoa. Está enganado. Realmente, só Deus, os que são parecidos com Deus, os que são filhos de Deus, só a linhagem assim, de Deus que perdoa. A pessoa que não conhece Deus, ela não tem capacidade, porque perdão é algo bíblico, perdão é algo de Deus, não é um princípio, não é uma prática normal. Então, por que eu devo perdoar? Primeiro, porque Deus tem nos perdoado. Primeira coisa, vamos ler Colossenses? Suportem-se uns aos outros E perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem. Porque, primeiro, Deus tem nos perdoado. Deus tem nos perdoado. Tem um texto lá em Mateus, não vou abrir que ele é um pouco longo, nosso tempo está, que Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Achando que estava abafando Pedro, né? Até 7 vezes devo perdoar meu irmão? Espiritual. Pedro ou espiritual? E aí Jesus diz para ele: não digo 7, mas 70 vezes 7. Todos os dias, se for preciso. E aí ele contou uma história. O Pedro, ele disse que havia um senhor que tinha um servo dele que devia 10.000 talentos. Vamos ter uma ideia que um talento é cerca de 35 quilos de ouro ou de prata, depende do que for. Qualquer um dos dois, nós não temos condição de pagar. Então, um talento é 35 quilos de ouro ou de prata. 10.000 talentos, aí depois você faça as contas. É dinheiro, muito dinheiro. O que ele quer dizer com isso? É uma dívida impagável. Tem que ele trabalhasse a vida inteira, 1000 anos, ele não pagava. E aí o cara devia 10.000 talentos. E ele falou pro senhor dele: Senhor, tem paciência que te pagarei. E aí o senhor disse para ele: não, eu vou te perdoar. E o senhor perdoou a dívida daquele cara. Os 10.000 talentos. É muito dinheiro, mas ele perdoou. Aí o cara saiu de lá, esse servo, e ele encontrou um servo dele, um conservo, né? Um servo do servo. E esse conservo devia 100 denários. Um denário era uma diária, entendeu? Um denário era o valor de uma diária de trabalho, de trabalhador. E aí o conservo disse a mesma coisa: tem paciência que te pagarei. Aí esse servo que foi perdoado pegou logo para o pescoço: me paga. Ele falou: tem paciência que eu te pagarei. Da mesma forma como ele disse. Ele falou: tem paciência nada. Jogou na prisão o cara. Ah, bicho, não cega. O pessoal ficou sabendo, o servo daquele senhor ficou sabendo dessa situação. E foram falar para ele: olha, aquele cara que tu perdoou lá 10.000 talentos, jogou um outro companheiro dele lá na cela por causa de 100 denários. Aí ele manda chamar. E ele pegou, chamou ele: rapaz, eu não te perdoei, por que tu não fez mesmo com o teu conserto? Por causa disso eu vou te jogar para os verdugos, para você ser atormentado. E aí eu quero perguntar para vocês: quem somos nós nessa história? Quem é você nessa história?
Quem é você? O Senhor serve ou conserva? Nós somos o servo. Nem adianta pensar muito. Nós somos esse que não quer perdoar a pessoa que nos deve. Mesmo sabendo que Deus perdoa uma dívida impagável, nós queremos cobrar aqueles que nos devem. No caso do perdão, nós não queremos perdoar. Nós somos esses. Nós somos esses. Então nós não temos, sabe? Por isso que Deus leva isso com a sério. Deus leva isso muito a sério. Ele não negocia. Ele não fala, não, dependendo do que for, acho que você perdoa em parcelas. Não negocia isso com você e comigo. Ele diz, perdoa. E na oração do Pai Nosso nós oramos. Perdoa assim como temos perdoado. Nós oramos assim. Então quando eu não perdoo alguém, eu estou dizendo para Deus, Senhor, cessa o perdão aí, porque eu não estou perdoando. Então a graça de Deus vem. Perdão é uma graça. Então por que Deus tem nos perdoado, irmãos? Não tem como você não perdoar. O primeiro princípio é um princípio. Agora você tem que entender como você pode fazer, mas você tem que ter o princípio. Você não tem autorização de Deus para não perdoar. Não tem. Não importa o que seja. Esse é o princípio de Deus. Vamos continuar para a gente entender. Por que devo perdoar aquele que me feriu? Segundo, porque guardar ressentimento só nos prejudica ainda mais. Vamos ler aí, Jó. Vamos lá? Um homem morre em pleno vigor. Quando se sente bem seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de dano. Já o outro morre tem a alma curada, Sem nada ter desfrutado. Você já viu isso? Gente que tem doença, doença psicossomática. Tem gente que é tão amargurada, tanta gente que ela não perdoa, já fica doente. Então nós não temos, para você ver como Deus, quando Ele pede as coisas para a gente, não é só porque Ele está de criou um negócio aqui, eu vou mandar o pessoal fazer. Tudo tem lógica, tudo que Deus fala para Ele fazer é vida para nós. Se Deus diz que você tem que perdoar, você não pode reter perdão, é porque reter perdão causa morte. Ele adoece você. Então, você não perdoar, não importa o que seja, prejudica ainda mais. Um dos maiores problemas que podemos enfrentar é a falta de perdão. Muitos estão doentes porque têm agasalhado ressentimentos em sua alma. Amargura, ira, ressentimento, falta de perdão só prejudicam a nós mesmos. Escolher perdoar é escolher o nosso próprio bem. Algumas pessoas dizem que não perdoar, tem gente que fala assim, eu não vou perdoar esse miserável. E vai ver. É a mesma coisa de você querer envenenar o outro tomando veneno. Você que está tomando. Ele vai ver tomando e morrendo. Não perdoar é querer envenenar o outro se envenenando. Entenda. Primeira coisa que você tem que fazer, entender. Eu sei que o sentimento é forte. Eu sei que muitas vezes é uma coisa séria. Eu sei que muitas vezes é algo que já faz muito tempo. Mas entenda isso primeiro, porque a Bíblia diz que a transformação vem pelo entendimento primeiro. Primeiro você é transformado aqui, depois é... Terceiro, porque nós vamos precisar de perdão no futuro. Marcos 11:25, vamos ler? E quando se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Perdoe porque para que Deus continue te perdoando. Por quê? Porque eu continuo pecando. É 10.000 talentos em cima de 10.000 talentos para Deus. Eu continuo dependendo do perdão e da graça de Deus todos os dias. Todo dia você e eu pecamos, entenda isso. Todo dia Deus nos perdoa. Esse negócio de 70 vezes 7 aí, né? Porque a gente peca muito.
e Deus nos perdoa. Perdoe para que o Pai Celestial lhes perdoe. Então precisamos perdoar os outros, porque com certeza precisaremos do perdão de Deus no futuro, e não queremos fechar a porta da graça de Deus para nós. A Bíblia é bem clara: quem escolhe endurecer o coração e não perdoar, não deve esperar receber o perdão de Deus. É muito sério, é muito sério. Claro que perdoar é bem difícil, mas existem alguns passos que devemos dar para avançar na direção de perdoar. Então vamos lá. Eu entendo a dificuldade. Então como é que a gente faz? Primeira coisa, procurar quem nos feriu e revelar o problema e como nos sentimos. Primeira coisa. Então, eu sei que é difícil isso, procurar a pessoa, mas é necessário. Perdoa logo. Não espera não, perdoa logo. Eu quero dizer aqui uma coisa para você que tem dificuldade de perdoar. Eu já tive dificuldade de perdoar. Mas é uma mudança de cultura, de vida. Esse caminho a gente começa a ter prazer nas coisas de Deus. Eu falei que agora eu tenho felicidade nas coisas de Deus. E uma das coisas dessas é o perdão. Então antes eu tinha dificuldade de perdoar. Para mim o normal era não perdoar. Era ter dificuldade, era aquele negócio. Então, e Deus disse para mim: perdoa. Então eu falei: Senhor, então vamos perdoar. E eu perdoei, né? Comecei a perdoar. E aquele negócio, né? Primeiro aquela. Tá, perdoei. E aí a gente fica naquela, né? Rapaz, eu perdoei, não foi de coração não. Porque eu ainda estou aqui ainda cheio de raiva. Aí eu faço uma pergunta para você: o que é a verdade? O seu sentimento ou a palavra de Deus? A palavra de Deus não lida com sentimentos. Ele diz: perdoa. O seu sentimento, ele não é inteligente, você está entendendo? Cláudio Duarte diz que a paixão é um sentimento burro. Que é verdade. Ele não tem inteligência, ele só sente. Deus me deu a minha, você é uma inteligência, uma racionalidade para eu controlar o meu sentimento, não o meu sentimento me controlar. Então eu perdoei, o sentimento está aqui moendo no meu coração, ele vai passar. E aí eu disse: Senhor, eu estou aqui, tira esse sentimento do meu coração. E aí aquela velha história que o perdão é uma dívida, né? A pessoa tem uma dívida por você. Então, é como se fosse o seguinte: uma pessoa me deve R$100, por exemplo. R$100, pastor Marcos, cheio do dinheiro. Vamos dizer que ele me deve R$100. Aí eu pego e falo o seguinte: quer saber, pastor? Está perdoado. Zerado, perdoado. Perdoado. Eu falei para ele: está perdoado, está perdoado, está perdoado. Aí eu perdoei, aí eu vejo que passa 1 mês, 2 meses, eu duro, estava precisando de um dinheiro, eu vejo o pastor Márcio. Aqueles R$100. Pastor, lembra? Aí ele fala: não, você me perdoou. Você está pago. Não devo mais nada para você. Não é verdade isso? É verdade. O sentimento está aqui. Mas nos vera, na verdade, acabou, está pago. Aí eu falei: é verdade, realmente, eu tinha me perdoado, verdade, lembrei agora. Sentimento eu que me viro com ele. E ore a Deus: Senhor, tira esse sentimento, porque não me deve mais nada. Outro jeito. A segunda coisa que você tem que entender do perdão, a primeira é essa: sentimento não quer dizer que você não perdoou. E o sentimento não pode ser o árbitro. Então, perdoou, está perdoado, está pago, tetelestai. Segunda coisa, o perdão não é algo seu, entende? Tem gente que fala: só perdoa é Deus. Porque não vem em si mesmo capacidade para perdoar. E realmente nós não temos capacidade de perdoar. Por que nós perdoamos? Porque Deus nos perdoou primeiro, só por causa disso. Por que nós amamos? Porque Deus nos amou primeiro. Com que amor que eu amo?
com o amor de Deus que veio sobre mim. E com que perdão eu perdoo? Com o perdão de Deus que veio sobre mim. Aquela dívida que aquela pessoa devia para mim, pelo pecado que ela cometeu contra mim, Deus pagou lá na cruz. Jesus pagou na cruz aquele pecado. Não só o meu, lá do meu, da pessoa que me deve, da pessoa que me fez mal. Jesus pagou na cruz, eu não tenho direito de cobrar. Então o perdão que eu perdoo, na verdade não é meu, é de Deus. Ele vem em mim e vai para o outro. Jesus me perdoou e perdoou ele. E esse perdão vem dele. Quando você faz isso, faça isso. Você tem dificuldade para perdoar. Você vai ver, é diferente. Não é o meu perdão. Não é o meu poder. Entendeu? Essa é a questão. Foi eu que paguei. Né? Foi Jesus que pagou para ele. E ele está perdoado. Você está perdoado. É uma questão de Deus. Decida liberar o ofensor da sua culpa e de qualquer vingança. Porque não deve mais nada, não existe vingança. Acabou. Existe apenas sentimento. Voltando àquela que eu falei sobre minha experiência com perdão. Então, antes eu tinha dificuldade para perdoar. Eu comecei a perdoar. O sentimento estava lá. Eu orava a Deus, já perdoei. Tira esse sentimento do meu coração, está pago. Aí, beleza. Chegou outra situação, perdoei de novo. Sentimento de novo. E eu de novo, Senhor, tira esse sentimento. E aí, esse sentimento cada vez foi ficando mais fraco. E aí eu passei de uma situação de quem tinha dificuldade para perdoar, para agora uma situação de quem tem dificuldade de reter perdão. Às vezes a gente é duro, né? Às vezes quer reter, eu não consigo mais. Se a pessoa faz algum mal para mim, o meu sentimento mudou nesse sentido. Agora eu quero perdoar logo, sabe? Perdoado. Senhor, perdoa. Está perdoado. O sentimento muda, gente. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não muda, o sentimento muda. Então eu mudei meu sentimento. Porque eu preferi a palavra de Deus na minha vida. Então decida liberar. Decidi trocar a ferida e a dor pela paz de Deus. Jesus morreu na cruz por você. Ele levou sobre si todas as nossas dores. O cativo que nos traz a paz estava sobre ele. Senhor, cura isso no meu coração. Às vezes são coisas muito sérias, duras, profundas. E eu não estou subestimando o tamanho da destruição que uma pessoa pode fazer na vida da outra. Mas mais do que uma destruição que a gente pode fazer uns com os outros, foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mais poderoso do que isso. Então decida. Por isso que o perdão é uma questão de Deus, cristã. Porque se você não entender isso, como é que você vai perdoar? Se você não entender o sacrifício de Jesus, como é que você vai perdoar? É muito difícil. Então decida trocar. Responda essas perguntas. Pessoal da célula, grava essas perguntas aí, para passar para o pessoal lá. Tá? Na célula. Por que é tão difícil perdoar as pessoas que têm nos ofendido e machucado? Em Mateus 18, 21, 22, o apóstolo Pedro pergunta assim: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Deus respondeu: eu lhe digo, até 70, não até 70, mas 70 vezes 7. O que esta passagem te fala sobre perdão? Terceiro, pense em alguém que você sabe que precisa perdoar. Se você decidir perdoá-lo, como isso te afetará? Se você decidir não perdoá-lo, como isso te afetará? Na célula. Como consertar? Beleza, perdão entendemos, né? Até aqui. Temos que perdoar, gente. A sua transformação da sua vida, o perdão, a restauração dos relacionamentos com o meio do perdão é importantíssima. Por isso, uma coisa que eu digo para você: faça uma lista, tá? Faça uma lista do que você tem que perdoar. Comece a orar. Segundo, como consertar os danos causados aos outros? A primeira coisa a fazer
A primeira coisa a fazer: avaliar como nós temos sido em nossos relacionamentos. Para isso, devemos parar e fazer uma lista das pessoas que temos prejudicado ou ofendido e o que foi que fizemos. Algumas perguntas bem honestas podem nos ajudar. Então, primeira coisa, avalie como está sendo os seus relacionamentos. E também faça uma lista de quem você tem que fazer o quê? A gente fala pedir perdão, né? Mas o correto mesmo é se arrepender. Esse é o correto. Sabe por quê? Porque a pessoa perdoa se quiser. Não é isso? Você não pode obrigar a pessoa a te perdoar. Perdoa-me. Não. Você pode fazer o quê? Se arrepender. Olha, eu me arrependo de ter feito isso. Não importa quanto tempo. Eu tenho a minha lista. Tem pessoas que eu ainda tenho que encontrar, que eu não sei onde estão. Quando a gente faz o inventário moral, gente, a gente encontra muitas pessoas que nós fizemos mal. Muitas pessoas. E esses relacionamentos precisam ser restaurados. Isso vai mudar a sua história, se você se arrepender. Então, quem são as pessoas que temos prejudicado? Algumas perguntas. Tem alguma dívida com alguém? Quebrei alguma promessa? Tenho abusado de alguém fisicamente, verbalmente, emocionalmente? Tenho sido infiel para com alguém? Tenho mentido para alguém? Ore antes, tá? Essas coisas a gente não faz de qualquer jeito. Isso é um processo sério na nossa vida. Você tem que orar e listar essas pessoas. Até porque um dos princípios celebrados é o seguinte: que nós devemos fazer reparações desde que a isso não piore mais a situação, desde que não piore muito mais. Então, tem pessoas que estão ainda com uma situação bem difícil. Então, você tem que orar e que Deus ele crie o ambiente, o momento correto para você fazer isso. Mas você tem que fazer. Você tem que pedir perdão. Tem que se arrepender. Ah, Renato, e se ele não me perdoar? Aí o problema é da pessoa. O seu você fez, a sua parte. Reparou a sua parte do dano. Segunda coisa a se fazer é pensar como eu gostaria que alguém agisse para comigo se tivesse me prejudicado ou ofendido. Devo procurar a quem ofendi com a mesma atitude que eu gostaria de ser abordado caso fosse eu o ofendido. A Bíblia diz: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a ele. Então, quando temos que pedir perdão, devemos seguir algumas orientações práticas. Antes de tudo, uma coisa que você não pode fazer quando for se arrepender e pedir perdão. Não fale assim, mas você fez isso. Entendeu? Eu sei que tem as nossas coisas, né? Quando Deus não quer, Deus não briga, porque cada um tem sua parte. Tem. Cada um tem sua parte. Mas a sua parte você vai lidar com a sua parte. Então não importa o que outra pessoa tenha feito. Não importa que na verdade foi ela que te provocou. Não importa qual é a sua mentalidade, sua visão sobre o assunto. O importa é que você errou e você vai pedir perdão por esse erro. E vai falar: eu me arrependo de ter feito isso com você. Eu não deveria ter feito isso com você. Eu me arrependo de ter feito isso. Acabou. Se a outra pessoa quiser, eu te perdoo e me perdoe por isso, aí é parte dela. É bom quando acontece, mas não é necessariamente que isso pode acontecer. Mas você faça a sua parte. Então, quando temos que pedir perdão, devemos seguir algumas orientações práticas. Primeiro, faça isso na hora certa. Eclesiastes 8:6 diz: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Aquele negócio, ore a Deus, faça na hora certa. Às vezes já tem situação que já está pronta, você é só ir lá. Outras não, Deus tem que ir. Entendeu? Segundo, faça isso com a atitude certa. Fale a verdade com amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que aquele que é o cabeça de Cristo. Faça com amor, não é para, tipo assim, vomitar, sabe? Tem gente que quer vomitar. Não.
me perdoe, eu fiz isso aqui e eu não deveria ter feito. Com amor, porque você quer a restauração. Ok. Terceiro, faça isto sem nutrir expectativas especiais. Mantenha-se focado somente na sua parte. Não espere que nada da pessoa com quem você está tentando se reconciliar, que eu já tinha falado. 4. Faça isso de maneira apropriada. Vamos ler aí Provérbios 12, 18, vamos lá? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Lindo, né? A palavra de Deus é maravilhosa. A língua, a sabedoria, a língua dos sábios traz cura. Então qual é a sua intenção? Cura. Não é se livrar, é curar. Sei. 5. Faça restituições quando for necessário e possível. Pague se deve algum dinheiro, devolva se está retendo algo que não lhe pertence. Mesmo que não possa pagar tudo o que deve, não subestime o poder de um gesto sincero de restituição. Aí você fala, não, mas é uma dívida, eu não tenho como pagar, vá lá. Todo empresário sabe disso. A pessoa pode não ter o dinheiro, mas se ela vai lá e dá satisfação, fica satisfeito. É ruim quando a pessoa não dá satisfação nenhuma, some, não atende. Dê satisfação e pague. Se você faça assim. Olha só, às vezes é uma dívida que você tem e é grande. Faça o possível para pagar ela. Não chegue para ela, eu quero te pedir perdão por isso aqui, por teu dever, eu não posso te pagar, não faça isso. Ali eu vou te pagar, e que seja de tanto em tanto. Se às vezes a pessoa até te perdoa, sabe? Da dívida, como fez aquele senhor. Mas não deixe de ir também, sabe? Faça isso, realmente busque reparar o dano que você causou. Decida de agora em diante fazer a vontade de Deus nos seus relacionamentos. Aprenda com o erro, nunca mais agir assim. Vamos ler esse texto aqui de Jó de novo. Contudo, se vocês estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos do pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar. Será firme e destemível. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Que essa bênção de Deus veio sobre a sua vida. Essa bênção de Deus veio sobre essa igreja, sobre nós. Que nunca mais essas coisas aconteçam. Decida reparar sua vida, seus relacionamentos, tomar um caminho. Decida. Não, assim como o perdão, não pela tua força, mas decida porque a palavra de Deus está falando isso para a gente. Renato, é muita coisa. Um dia de cada vez na sua vida, uma coisa de cada vez na sua vida, e Deus vai te fazer prosperar. Confie nele. Quando você está dizendo é muita coisa, você está confiando na sua força. Primeira coisa, você não é Deus. Primeira decisão, escolha. Você não é Deus, você não é capaz de controlar, de decidir, de fazer. Mas Deus pode. Por isso que eu digo para você, decida fazer. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei quantas decisões, quantos reparos, quantas escolhas você tem que fazer. Mas eu sei de uma coisa, que Deus é poderoso. E Ele está aqui, ouvindo o seu coração. Você não está falando com a boca, mas seu coração está falando. E Ele está aqui, movendo entre nós, se movendo entre nós. Por isso que nós adoramos a Ele. E a adoração é um estilo de vida. É aqui, é em casa, em todos os lugares. Somente através de um relacionamento real com Jesus Cristo é que seremos capazes de perdoar e pedir perdão. E assim vemos nossos relacionamentos mais importantes serem restaurados.
Se já decidimos consertar a nossa vida e os nossos relacionamentos, ligando-nos firmemente a Jesus Cristo e seus ensinos, Ele não apenas nos dará a capacidade para perdoar aos outros, mas também nos dará a sabedoria, a humildade e a coragem para encararmos os nossos erros do passado, pedirmos perdão e fazermos os reparos necessários e possíveis. Não basta apenas sabermos o que devemos fazer, é preciso tomar uma atitude prática. É preciso só tomar uma decisão prática. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Como eu disse, Deus está aqui. Deus está aqui. O que Deus tem falado com você? Quais decisões que você precisa tomar de transformação? Quais decisões que você precisa tomar? O que Deus tem falado hoje? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? Talvez já esteja aí, rolando na sua mente, no seu coração. Quem você precisa reparar? Você precisa pedir perdão, se arrepender do que fez. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, que uma mulher, uma escrava chamada Agar, fugiu da casa da sua senhora. E ela estava no meio do deserto, chorando. E um anjo se apresentou a ela e disse a ela: volte para sua senhora, humilhe-se, pois eu te farei o teu filho, esse que você concebeu. Ele terá muitos filhos, será próspero, será grande nessa terra. Era o filho, era o Ismael. E aquela mulher, ela deu o nome daquele lugar de o Deus que me vê, o Deus que vive e me vê. Talvez ela estivesse pensando: eu não sou nada, eu sou uma escrava, ninguém se importa comigo, com o meu sentimento. E quando Deus falou com ela, por meio daquele anjo, o próprio Jesus Cristo que nós temos, ela creu e entendeu. As outras pessoas não podem estar me vendo, mas Deus está me vendo. As outras pessoas não podem saber o que eu estou passando, mas Deus sabe. Ninguém pode me ver e me enxergar, mas Deus vive e me vê. Eu não sei a decisão que você tem que tomar, mas Deus sabe. Eu não vejo o seu coração, mas Deus vê o seu coração. Nós estamos falando de um caminho de transformação. Estamos falando de decisões. E eu quero encorajar você agora a tomar uma decisão de transformação, de perdão, de arrependimento, uma decisão. E eu não sei qual é. Eu só sei que mesmo o anjo que se apresentou para aquela mulher no deserto, ele está aqui hoje, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, está andando, está aí, andando entre nós, se movendo, está pronto para te perdoar, está pronto para caminhar contigo nas tuas decisões, de receber a sua vida. Então, enquanto ouvimos uma música, só quem tiver realmente ter sido tocado e realmente quiser tomar uma decisão e quiser fazer um gesto, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Quando ouvimos uma canção, você pode se adicionar.
chegado aqui, eu não posso crer que é o fim. Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz, obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizer onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz acontecer. Continue de cabeça baixa.